Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje, direto no ponto aqui, vai ser VEG. Vamos atualizar a VEG que atingiu todos os nossos alvos com essa subida da bolsa pós primeiro turno. O que eu estou esperando para ela? Mas também nesse vídeo aqui eu vou trazer uma curiosidade sobre VEG pós distribuição de dividendos consistente. Ela sempre teve, mas ela aumentou recentemente a distribuição. E aí eu vou trazer uma curiosidade de quando ou quais são os meses em que você deve esperar um dividendo mais gordinho. E talvez facilite a sua estratégia, passando para o disclaimer já, sobre quando é o melhor mês para se investir ou se ter um caixinha ali para você participar das datas cortes que geralmente, de acordo com o histórico recente, pagam um JCP ou um dividendo acima daquele já tradicional da VEG. Tudo isso nesse vídeo e lá no final, pessoal, a gente vai ter a atualização da análise técnica, certo? Bom, sem mais delongas, vamos lá para os múltiplos, vamos resumir como é que está o múltiplo da VEG neste exato momento. Então a gente tem um preço-lucro aqui via scanner da bolsa, pessoal, em 40 vezes lucro, aproximadamente 35, 40 vezes lucro, a depender de qual fonte você pega. Tá? O preço-valor patrimonial não é barato, então a VEG não é barata, pessoal. Ela é sim ainda e tende a ser para os próximos anos, no plural, uma empresa negociada a múltiplos de crescimento, não de valor. A pandemia e a crise recente do aumento da taxa de juros trouxe ela para malemar crescimento, tá? Trouxe ela ali para os 20 vezes lucro. Eu vou colocar para vocês o gráfico do preço-lucro e a gente vai discutir sobre isso, tá? Então saibam que não há filtro que vai colocar a VEG como barata, pessoal. Você tem que comprar ela porque ela é híbrida, valor e crescimento. Você tem que aceitar pagar um preço-lucro mais caro. Não existe essa análise por hora da VEG ser uma empresa ali que não reporta um trimestre atual pior do que o anterior. Ela vai consistentemente reportando trimestres melhores e de crescimento de receita, de lucro, de margem, diminuição da alavancagem. Na verdade, ela tem caixa líquido, pessoal. Então é uma empresa que está 100% preparada para qualquer tipo de crise que a gente venha a ter, porque tem aquele caixa tranquilo. E, mais importante, um dos seus grandes clientes aqui no Brasil é o setor de utilidade pública, principalmente o setor de energia elétrica, ou seja, faça chuva ou faça sol, a gente vai precisar de energia elétrica e a VEG vai fornecer os seus produtos para esse setor. Tá? Então ela tem ali dentro de uma empresa que exporta, mas não é cíclica. Tá? Então a VEG realmente é híbrida na nossa bolsa. Vamos olhar um pouquinho o histórico do preço-lucro, eu acho que é legal a gente dar uma olhadinha e eu vou tentar trazer para vocês aqui alguns eventos, tá? Que foram importantes, que marcaram aqui, pelo menos são relevantes para mim. Então, 2015, 2016, tá? A nossa recessão e também crise política. A VEG chegou a ser negociada naquele momento, pessoal, 18 vezes lucro. Tá? A pandemia chegou a ser negociada a 35 vezes lucro. Tá? E no pós-pandemia, juros a 2%, a 84, 90 vezes lucro, 88, 90 vezes lucro. Tá? O que eu acho que vai acontecer nos próximos meses, pessoal? Eu acredito que ela vai manter, tá? Pelo menos os 35 vezes lucro, então acho quase impossível a gente voltar aqui aos 18 vezes lucro, mas também não acho que ela vai para os 88, vai para o topo. Tá? O que eu marquei também aqui, talvez seja um insight interessante, a máxima pré-pandemia, 2019. Tá? Aqui nós tivemos 60 vezes lucro. Então, dentro do contexto VEG e que ela faz por merecer pelos seus trimestres exuberantes, seus resultados e fundamentos, eu acho que ela pode voltar até o pré-pandemia, 60 vezes lucro. Pessoal, não acredito que ela vá passar por ali. Tá? Então, nós estamos ainda, pessoal, de certa maneira, ok. Certo? Estamos a 30 vezes lucro, 35 vezes lucro. Qual que é a pegadinha aqui, pessoal? Nós estamos vendo uma contração principalmente do mercado externo. Por quê? Porque eles começaram, no começo desse ano de 2022, a subir taxa de juros. Então, como o mercado externo tem uma dinâmica com uma velocidade maior do que a nossa, de resultado, de consequência de política monetária, falam aí em 3 a 6 meses, eu acredito que a parte de mercado externo da VEG deu uma enxugada. Tá? E aí esse preço-lucro, se os preços estabilizarem, que é o que o price action para mim vai acontecer, o que vai acontecer com os preços, pessoal, é lateralizar. Se os preços lateralizam, mas o lucro tende a ceder, e é essa a minha visão para as exportadoras, lucro cede ou se estabiliza e preço estabiliza ou cai um pouquinho. Tá? Se isso acontecer, principalmente o primeiro cenário, de lucro estabilizar, cair, tá? E os preços estabilizarem, o preço-lucro vai para cima. Tá? Então, o lucro caindo e preço continuando na mesma, o preço-lucro vai para cima. Então, eu vou ficar bem atento aqui a essa margem gigantesca,
tá? De 60 a 35. Por quê? Nós devemos ter aqui 2, 3 trimestres, pessoal, do externo sendo patinho feio. E muito provavelmente o interno se mantendo ou não sendo tão patinho feio assim como não foi o ano de 2022, tá? Então é importante eu colocar isso para vocês. Não é porque o preço-lucro vai ficar mais caro, é que as ações vão subir, tá? Muito pelo contrário, é que o lucro vai cair, tá? Principalmente na parte externa. Deixe nos comentários o que vocês acham sobre isso, tá? Bom, vamos falar dos dividendos. Ela tem consistência, pessoal, aqui, fonte scanner da Bolsa, vai estar na descrição para vocês aí como plataforma scanner dividendos inteligentes, etc, que eu coloco sempre na descrição. Ela de 2008 até, pessoal, 2020, 2019, vamos colocar assim, pagou regularmente entre 15 a 20 centavos, tá? 2021 é que ela surpreendeu, 2021 e 2022, tá? E já tem provisionado aqui para 2023 4 centavos. A média, então, dos últimos 5 anos saltou para 25 centavos, tá? Isso é interessante. Não é um super dividendo, mas é uma empresa então híbrida que mantém consistência nos dividendos mesmo em ciclos de baixa ou de alta da economia brasileira. Então, espere sim renda passiva vindo da VEG. Agora, ela aumentou seu patamar ali em 2021 e 2022, que para mim é 2 pontos, né? Essa enxurrada de dinheiro e recuperação pós-Covid no mundo, principalmente aqui no Brasil e também, lógico, o externo. Mas é uma empresa que conseguiu repassar a inflação também. Então, ela se torna cada vez menos cíclica, apesar de ser essa empresa que exporta e tem mercado interno. Então a VEG realmente é híbrida, pessoal. Acho que a gente pode pensar em um novo patamar de dividendos, talvez de 20 a 25. No caso de 2021 a 2022, 40 a 45. Poxa, já é algo, vamos supor que você queira fazer essa continha de padeiro dos 40, tá? Centavos por ano. Se você espera 6%, você vai estar olhando para 6,70, tá? Obviamente que está super cara, mas ainda assim, pessoal, é um dividendo que chama atenção. Agora, o que mais chamou atenção, tá? É o próximo slide aqui que eu trago para vocês, esse bimestre importante, esses 2 meses importantes aqui, tá? O que eu fiz? Eu peguei todo o histórico lá do scanner da Bolsa, fonte, né, de dividendos e as datas, e eu fiz o filtro por valor. Tá? Então, nos últimos anos, principalmente 2022 e 2021, vocês viram que o dividendo foi maior, mas quais foram os meses que rolou essa data corte? E aqui tem a dobradinha, pessoal, fevereiro e julho. Tá? Então, são os 2 principais meses que você deve esperar. Fevereiro, pós quarto tri, e julho, tá? Na iminência do segundo tri, tá? Ou pós segundo tri, ali quase já entre agosto e julho. Então, são as 2 datas e também mais para a parte final. Então, fevereiro mais para a parte final, depois da segunda quinzena, e também julho também depois da segunda quinzena. Importante que esses foram as datas dos últimos anos que recorreram ali a bons dividendos. E se a gente colocar nos anos anteriores também, pessoal, fevereiro e julho, mas principalmente fevereiro, vai estar ali nesse radar de dividendos ou JCP um pouquinho mais açucarados. Beleza, pessoal? Então, acho que essa é uma curiosidade que talvez ajude vocês aí quando que eu tenho que ter um caixinha realmente para a VEG, se o papo é dividendos, se o foco é dividendos, ela tende a pagar mais dividendos ou um dividendo acima do regular por volta de fevereiro, segunda quinzena, e por volta de julho, segunda quinzena. Beleza? Os 2 meses aí. Pessoal, papo só de estatística. Então, com essa subida pós primeiro turno, nós ainda temos via Market Breadth aqui um respiro. Tá? Ainda temos chão para subir. Então, eu sei que tudo está subindo, pessoal, mas a gente sai aqui da média de 20, pelo menos, na sobrevenda, e a gente está começando a encarar aqui, tá? 60%, 70% de todas as ações negociando acima das médias de 20, de 50 e também de 200. Tá? Eu ainda vejo chão, certo? Para voltarmos aqui de novo numa posição ou numa precificação que é bom olhar mais para vendas do que para compras, certo, pessoal? O Ibovespa respirou, lateralizou e respirou. Agora eu acredito que ele vai lateralizar o mês de outubro, com algumas ações subindo até a definição do segundo turno. Então, novembro, pessoal, como essa subida de outubro foi forte, talvez o rally natalino seja mais tímido, tá? Mas ainda assim vejo um respiro para o mercado e estatisticamente tem chão para cima, tá? Bom, agora a gente vai para a VEG, pessoal, e eu termino aqui o nosso vídeo com análise técnica. Então, vamos lá. Espero ter gerado valor para vocês nos nossos pontos de suporte, tá? Final de demanda.
Eu fui muito criticado no começo do ano quando eu estava short em VEG, né, em short no index, tá? Mas, pois bem, pessoal, a VEG atingiu o alvo do ano, tá? Agora, o que eu acho? Que esse alvo não vai ser rompido para baixo, pessoal, vai depender muito mais dos fundamentos e das condições internacionais de médio prazo. De curto prazo é difícil, eu não acredito que 2022 a gente vá, em algum momento, aqui testar essas mínimas, dos 23 aos 22, tá? Que era alvo nosso. Agora eu trabalho mais aqui, ó, tá? Com essa faixa dos 25,86, 26,34, tá? 30,24, 30,52, e aí os alvos foram todos tocados, pessoal. Principalmente os alvos de trade, né, de demanda. Então a VEG vem nessa tendência de baixa, subindo de 33% a 40%, de 10 a 12 reais, tá? De 8, perdão, a 12 reais, e ela subiu exatamente isso neste momento, R$ 8,00, e quando eu coloco agora para a máxima atual, ela está em R$ 11,00. Então ainda tem um chãozinho para os 12, tá? 12,78, que foi a primeira alta aqui, mas confesso, pessoal, seria uma alta de 55%. Então não é muito meu cenário base. Ela já me surpreendeu. Tá? O meu cenário base estava aqui na parte dos 30,52, 30,24, e ela conseguiu surpreender aos 34,6. Aqui no gráfico tá exatamente os meus alvos pós 34,06. Já não está no meu salário base, já passou, foi além. Tá? Então 35,87, 39,20. Tá? É o último alvo que eu tenho. Depois a gente só vai para os 43, pessoal, e 68, que seria aquela 60 vezes lucro lá. Tá? Ela voltando para um preço-lucro ali, que é 60 vezes até mais. Tá? Voltando para um preço-lucro, para mim, não consegue, não é cenário base chegar até lá com os preços, e sim com o lucro diminuindo um pouquinho. Então, no frigir dos ovos, pessoal, para mim, essa semana eu venho falando no Traders Club, no Morning Call, que não é uma semana para você ouvir analista, é uma semana para você tradar, ser tático, até por isso que o primeiro link na descrição sempre é as carteiras táticas, né, para quem tem ali essa pegada mais trader. Mas para mim, eu gostaria muito que ela lateralizasse aqui, tá? À espera de outubro, realmente, para o seu resultado. Para a gente olhar como é que está a sede lá fora, como é que foi os resultados, tá? Porque tem muito trade aqui, muito fluxo aqui, eleição, externo dos fundamentos. Eu acredito que com os resultados do terceiro TRI a gente volte a falar um pouquinho dos fundamentos pós-segundo turno das eleições, sem dúvida nenhuma. Fundamentos será o papo principal. Então, o cenário para outubro, pessoal, é que ela mantém 34 e vem até os 30,24 no máximo, então R$4 de volatilidade. Aí sim, pós-outubro a gente pode ter ali, assim, com a queda do dólar, ela sofrendo mais um pouquinho também, vindo aqui aos 26 novamente, aos 25, mas não tem o cenário base para 2022 voltar aos 23, voltar aos 24. Muito pelo contrário, a tendência é de estabilização pós essa alta, e a alta foi maior que eu estava esperando. Tá? Então, todos os pontos estão na telinha para vocês, dos cenários acima do meu base, que era a bolinha vermelha, tá? Então vai até os 43,68 se você estiver otimista. Eu estou mais com os pés no chão, mas pessoal, a VEG é um avião, então não vou aqui cornetá-la por muito tempo. Beleza, pessoal? Links na descrição para vocês, uma ótima semana, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.